Olá, alunos! Vamos iniciar o nosso estudo desse módulo sobre organizações sociais. Nosso material está dividido em 4 aulas, né, com vários textos, com imagens, com objetivos específicos, com algumas propostas de atividades. Então, esse material foi feito de alguma forma para tentar dialogar com a importância das organizações sociais. Por exemplo, na aula 1 a gente vai tratar de forma bem geral o que são as organizações sociais, o que é uma ONG, né, uma ONG, uma organização não governamental, uma OCIP, ou seja, quais são os direitos do cidadão, ou seja, em que documentos a gente pode ver isso. Então é uma aula meio que genérica, né, ou seja, dá uma visão geral sobre o que são as organizações sociais. Na aula 2 a gente vai entrar mais na área da saúde, que vocês vão perceber que é o grande mote, é o grande desafio desse módulo, entender a questão da saúde, né? Então, na aula 2, a gente vai tratar dessa relação da saúde do trabalhador. A questão do trabalho, a questão dos benefícios, né, que são impostos por essa nova ordem do mundo do trabalho, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, e entender um pouco mais a transferência de recursos, né, do sistema de saúde, que é o SUS. Tá? Na aula 3, a gente vai entender um pouco mais a organização desse sistema de saúde e as entidades de classe. Entender um pouco, avançar um pouco mais no estudo do SUS, né, como existe essa relação entre organizações sociais não governamentais e o Sistema Único de Saúde, enfim, questões polêmicas, né, como uma possível privatização, uma tendência à privatização da saúde. Entender o que são os sindicatos, qual é o papel dos sindicatos, o que são as cooperativas, que é uma forma de associativismo, qual é a relevância das cooperativas. E, finalmente, na aula 4, a gente vai conhecer um pouco mais dos vários níveis de assistência à saúde e também entender o que é o sistema de informação na área de saúde, né? E aí cabe aí 2 considerações nessa aula 4. Primeiro, como eu já falei, né, entender que esses níveis de saúde são diferenciados, você tem atenção básica à saúde, você tem atenção às urgências, né, que são questões mais complexas. E entender também, quando a gente for estudar o sistema de informação, entender o papel mais amplo da tecnologia nos nossos estudos e principalmente na ocupação do técnico de segurança do trabalho. Então, ter um bom sistema de informação, um bom sistema de dados é fundamental para o desenvolvimento de ações coletivas, de ações prevencionistas. Convido vocês para estudar então com a gente nesse módulo, lembrando sempre que o material ele é sempre limitado e é importante que vocês façam as suas críticas, as suas considerações e procurem sempre ler e estudar um pouco mais em outros materiais. Contamos com vocês. Nessa primeira aula do material que vocês já têm, é importante a gente entender qual é a importância de se organizar. Eu acho que é uma ação que está presente na vida do homem há muito tempo, muito antes de se formar em sociedade. Então era preciso se organizar para ter comida, era preciso se organizar para ter água, era preciso organizar para conviver em grupo. Então o homem aprendeu a se organizar ao longo da sua vida, né? E isso mesmo antes de viver em sociedade, isso mesmo antes de viver de forma coletiva, com instituições mais organizadas. E o que acontece? A nossa organização social, que vamos tratar aqui, ela já é uma espécie de evolução, ou seja, ela é uma instituição de múltiplas características, vamos citar alguns exemplos, mas para que vocês percebam que é uma necessidade, né, à medida que o homem vai evoluindo e vai percebendo a necessidade de reagrupar e se preocupar com outras questões importantes, como, por exemplo, a manutenção da justiça, a questão dos recursos ambientais, né, a questão da organização do trabalho, enfim. Então, essas questões vão aparecendo e surge a necessidade muito natural, né? Apesar de que nem tudo é natural, é a construção do ser humano, é uma construção social, e é importante, então, a existência dessas organizações sociais. Então, o que seria, na verdade, uma organização social? Eu acho que a pergunta mais correta seria, o que seriam estas organizações sociais? A gente tem vários tipos de organizações sociais. Por exemplo, uma universidade como o Cefet, né, do Rio de Janeiro, é uma organização social
é uma instituição acadêmica, é uma instituição que oferece cursos variados, inclusive esse que vocês estão fazendo, né? Vocês pertencem agora ao nosso quadro de alunos no Cefet-RJ. A gente tem servidores, a gente presta serviço, a gente tem questões na área de extensão universitária, cursos que a gente abre para outras instituições, para outras comunidades. Então, o Cefet-RJ é uma organização social no sentido de que atende de forma acadêmica e científica a parte de uma sociedade, que a gente, né, obviamente, no nosso dia a dia, a gente quer ampliar cada vez mais os nossos braços, quer abrir cada vez mais oportunidades de formação e de obtenção de conhecimento. Mas um clube de futebol poderia ser uma organização social? A princípio, também, porque reúne, né, agrega, na verdade, sócios, agrega torcedores, né, que podem ser sócios ou não, agrega uma identidade, enfim. Então, uma organização social também pode ser um clube de futebol, por exemplo, né? Então, o que a gente entende como organização social? São instituições, são agremiações, são associações, são cooperativas, universidades e algumas até empresas que têm um objetivo ou objetivos em comum e que contam com pessoas cuja identidade é formada, né, ou anterior à sua entrada ou ela é modificada a partir da entrada dessas pessoas, ou seja, traduzindo isso, falando isso de uma forma melhor, né? A organização ela não é uma coisa necessariamente fechada, ela pode ter novas características a partir da entrada de novos membros, de novos indivíduos, de novos integrantes. Então, na verdade, a organização social é uma eterna construção a partir do momento que ela convive sempre com novas entradas e também com as saídas, né, de antigos membros dessa organização. Enfim, então, apenas para a gente entender que organização social é um conceito amplo, é um conceito diverso, é um conceito que atende a uma série de características, a uma série de instituições. Nós, nesse nosso curso, vamos estar preocupados muito com algum tipo de organização social, né? Porque a gente também não tem condições de dar conta e estudar todas as organizações sociais que existem por aí, tanto no âmbito nacional, muito menos internacional. Mas, por exemplo, mesmo que a gente não dê conta aqui nesse nosso curso, acho que é sempre importante que vocês estejam atentos quais são as organizações sociais importantes para a área de vocês, especificamente para a área de segurança do trabalho. Ou seja, organizações que tratam, por exemplo, da legislação trabalhista, organizações que tratam da questão dos acidentes de trabalho, né? Enfim, então é importante que vocês saibam essas organizações, onde que elas estão, o que elas fazem, etc. e tal. E especificamente, né, voltando aqui para a nossa aula, especificamente para o nosso curso, eu acho que é importante também perceber as organizações sociais voltadas para a área de saúde, por exemplo. Então vamos falar bastante aqui, vocês vão ler bastante também, principalmente, mais do que eu falar aqui, vocês vão ler no nosso módulo, várias organizações sociais vinculadas ao, por exemplo, Sistema Único de Saúde, né? Então o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um elemento importante de entendimento dentro dessa nossa aula sobre organizações sociais. Certamente vocês já ouviram falar em ONG. O que é uma ONG? Ou alguns dizem ONG. Bom, a ONG, na verdade, é uma organização não governamental. Mas, de fato, o que isso significa, né? Significa que é uma organização que não pertence diretamente ao Estado, não pertence diretamente a algum governo. A gente costuma dizer que são organizações do terceiro setor, né? Ou seja, são organizações que não têm necessariamente controle do Estado, não é uma organização necessariamente governamental, não é uma organização pública e também não é uma organização necessariamente privada, no sentido de que, bom, se ela não é pública, ela é privada. Na verdade, a ONG ela pode ser privada, mas ela não é necessariamente em busca de lucro, como, por exemplo, uma empresa. É uma empresa qualquer, enfim. Então, por isso que ela se chama terceiro setor. Bom,
já que falamos de terceiro setor, acho que é importante entender assim, por que terceiro setor, essas organizações, né? Eu estou chamando essas organizações não governamentais, ou algumas delas, porque existe um primeiro setor, que é o setor público, é o setor estatal, o setor do governo, né? Instituições ligadas, né, a esse setor, ou seja, os tribunais, as universidades públicas, os ministérios públicos, as prefeituras, etc. e tal. E o segundo setor, que seria o setor privado, né? Ou seja, o setor das empresas, o setor das organizações que visam, de alguma forma, o lucro. Então, o terceiro setor estaria, né, não fora dessa lógica, mas ao redor dessa lógica, porque é uma instituição, a princípio, privada, mas não é necessariamente visando o lucro como uma empresa, ela visa, na verdade, um bem público, ela visa, na verdade, uma discussão em torno de algumas questões importantes, como já falamos, a questão da educação ambiental, a questão também da capacitação profissional para a comunidade de baixa renda e etc. Qual o objetivo dessas organizações não governamentais? A princípio, são organizações sociais, são tipos de organizações sociais, que buscam fazer um trabalho específico junto a determinada comunidade, junto a onde o setor público não pôde entrar ou não conseguiu, não teve condições ou não teve, né, ou não teve condições, ou não teve interesse de entrar. Então essas organizações sociais acabam fazendo trabalhos importantes junto a setores que até então o Estado não pôde. Ou então fazendo parcerias junto ao setor público e ao setor privado. Então, um bom trabalho de uma organização não governamental, por exemplo, é estar sempre aliado, né, ou alinhado, na verdade, com os interesses públicos e privados, sempre em busca de um bem-estar de um determinado grupo, né, da sociedade. Então, é importante que a organização não governamental tenha bons caminhos com o setor público e o setor privado, né? E quando eu digo bons caminhos, obviamente, eu estou me referindo, né, à busca de recursos lícitos, de ações que precisam ser implementadas, né, de acordo com a necessidade daquela comunidade, enfim. A gente conhece muitas organizações sociais, né? O Cefet, por exemplo, trabalha em parceria com muitas delas, e às vezes, a maior parte das vezes, não envolvendo recursos financeiros, né? Porque a gente tem percebido que existem muito boas organizações sociais, não governamentais, e que desenvolvem trabalhos importantes, como, por exemplo, com qualificação profissional, como educação ambiental, como economia solidária, né? Para quem não sabe, economia solidária é um conceito que está sendo discutido muito hoje em dia. Isso é importante para entender a nossa aula de organizações sociais, porque, na verdade, a gente vai falar um pouco mais adiante sobre a questão das cooperativas, das associações, enfim. Então, eu acho importante compreender o papel dessas organizações não governamentais que são cada vez mais fortes dentro da sociedade. Algumas que se destacam pelo seu papel de interesse social são chamadas de OCIP, né, que são organizações da sociedade civil de interesse público. Então, a OCIP pode ser uma organização social, pode ser uma organização não governamental, mas ela é de interesse público. Então, ela pode, inclusive, receber recursos públicos. Então, a OCIP é uma forma também de alguma determinada instituição se organizar em prol, né, em benefício de uma sociedade mais ampla. Então, em resumo, as organizações sociais, elas têm várias características. A gente citou algumas delas aqui, como organizações não governamentais, como uma OCIP, como o mundo acadêmico também, que tem instituições importantes, como a nossa, e que é importante que a gente conheça o papel dessas organizações sociais, entendendo que existem, né, várias formas e elas interagem, né? Eu acho que isso que é importante, a gente compreender a interação entre essas organizações sociais no nosso país, na nossa comunidade. É isso. Agora que vocês entenderam um pouco mais o que são as organizações sociais e alguns tipos de organizações sociais, conheceram também a questão dos direitos do cidadão, que eu acho que é importante nessa aula 1, esperamos que vocês possam concluir os exercícios, as atividades propostas, e certamente a gente se encontra na aula 2.